Léo sempre foi uma pessoa curiosa. Desde pequeno se questionava sobre o significado da vida, sobre o que existia além do que os olhos podiam ver. Cresceu ouvindo histórias sobre espiritualidade, mas com o passar do tempo e a influência do mundo racional à sua volta, tornou-se cético. Para ele, a ideia de sair do próprio corpo e explorar dimensões desconhecidas parecia algo distante, quase impossível. Projeção astral era um termo que lhe despertava interesse, mas também provocava dúvidas. Será mesmo possível? Ou tudo não passava de imaginação fértil? Numa noite qualquer, algo inesperado aconteceu. Léo teve um sonho incomum, um sonho tão vívido que parecia real. No sonho, ele flutuava sobre sua cama, olhava para o próprio corpo adormecido e sentia uma leveza jamais experimentada. As cores ao redor eram intensas e os sons mais nítidos. Quando acordou, o impacto daquela vivência permaneceu. Seria apenas um sonho lúcido ou algo mais profundo? A dúvida martelou em sua mente durante dias. Intrigado, Léo decidiu pesquisar sobre experiências fora do corpo. Descobriu relatos de pessoas do mundo inteiro que afirmavam ter vivido situações parecidas. Leu livros, assistiu palestras e se aprofundou em fóruns online onde buscadores compartilhavam técnicas e resultados. Uma palavra começou a aparecer com frequência: intenção. Segundo os praticantes, o primeiro passo era acreditar na possibilidade e se abrir para o desconhecido. Léo resolveu experimentar. Não tinha nada a perder, pensou. Começou com pequenas práticas de relaxamento antes de dormir, respirando profundamente e mentalizando a intenção de lembrar dos sonhos e, quem sabe, alcançar uma experiência fora do corpo. As primeiras tentativas foram frustrantes. O corpo adormecia, mas a mente permanecia desperta demais, ansiosa por resultados imediatos. Ele aprendeu que a paciência era fundamental. Com o tempo, Léo desenvolveu disciplina. Passou a registrar seus sonhos em um diário, anotando sensações, imagens e emoções. Aos poucos, percebeu que seus sonhos se tornavam mais claros e controláveis. Em uma dessas noites, sentiu uma forte vibração pelo corpo, como se uma corrente elétrica percorresse sua pele. Em vez de se assustar, lembrou dos relatos que lera. Aquela era a famosa fase vibracional, sinal de que uma projeção astral poderia estar próxima. De repente, Léo sentiu-se flutuar. Olhou ao redor e viu seu quarto, mas com detalhes diferentes, quase etéreos. Tentou andar e percebeu que podia atravessar paredes, voar até o teto, explorar o bairro sem limites físicos. A sensação de liberdade era indescritível. Encontrou outros seres, alguns familiares, outros desconhecidos, e sentiu uma conexão profunda com o todo ao seu redor. Não havia medo, apenas uma curiosidade intensa e um respeito pela vastidão daquele novo universo. Ao retornar ao corpo físico, Léo acordou com o coração acelerado e um sorriso no rosto. Ele sabia que aquela experiência mudara sua perspectiva para sempre. Não conseguia mais duvidar do que vivera. Decidiu então continuar praticando, aprimorando técnicas e buscando compreender os mistérios da dimensão espiritual. Com o tempo, Léo percebeu diversos benefícios em sua vida. Tornou-se mais calmo, desenvolveu empatia e passou a enxergar desafios cotidianos com mais leveza. Sentiu-se parte de algo maior, conectado não só consigo mesmo, mas com todas as formas de vida ao seu redor. Hoje, Léo compartilha suas descobertas com outras pessoas. Incentiva amigos e curiosos a explorarem a espiritualidade com responsabilidade, estudando, praticando, mas acima de tudo, mantendo a mente aberta e o coração tranquilo. Segundo ele, a projeção astral não é uma fuga da realidade, mas um convite ao autoconhecimento e à expansão da consciência. Se você sente o chamado para explorar novas dimensões, siga o exemplo de Léo. Investigue,
Questione, pratique e permita-se viver experiências transformadoras. Com respeito, curiosidade e responsabilidade, o universo espiritual pode se revelar de maneiras surpreendentes, mudando não só a forma como você vê o mundo, mas também como você se vê dentro dele.